Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História Geral aqui do canal. No vídeo de hoje nós falaremos acerca da Guerra Fria. Desde já eu desejo a vocês boa aula e bons estudos. O primeiro ponto da nossa aula é a questão do termo Guerra Fria, da definição de Guerra Fria. Por que a Guerra Fria ela recebeu esse nome? Muito simples. A Guerra Fria ela recebeu esse nome porque foi uma guerra não declarada entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. A Guerra Fria ela não foi uma guerra militarizada, no sentido de combate, no sentido de conflitos. Ela baseou-se principalmente por ser uma guerra ideológica e psicológica. A Guerra Fria foi uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética e consistiu em uma guerra ideológica, porque nós temos dois sistemas socioeconômicos antagônicos, capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética. Essa guerra ela foi psicológica porque tanto Estados Unidos quanto União Soviética temiam uma guerra nuclear. Temiam uma guerra nuclear porque quando, lá durante a Segunda Guerra, na última etapa, na etapa da Ásia, para fazer o Japão se render de maneira incondicional, os Estados Unidos eles lançam as bombas nucleares ou bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E o enorme rastro de destruição provocado por conta da explosão nuclear assustou todos os seres humanos do planeta Terra, meus amigos. Então, posteriormente, quando inicia-se a Guerra Fria, existia um medo dos dois lados, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, em relação a uma guerra nuclear, porque os efeitos de uma guerra nuclear possuem grandes proporções destrutivas. E dentro dessas proporções destrutivas, praticamente, se a Guerra Fria ela esquentasse, praticamente eu e você não estaríamos aqui presenciando este acontecimento histórico. Ok, senhores? Os Estados Unidos e a União Soviética se destacaram como protagonistas por conta da atuação desses dois países na Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética tiveram perdas e ganhos. Só que no caso dos Estados Unidos, os ganhos foram maiores que as perdas. Por quê? Não houve um conflito direto dentro do solo americano. No máximo que houve foi simplesmente nas ilhas que compõem o arquipélago do Havaí, que pertence aos Estados Unidos. Em relação à União Soviética, a União Soviética ela teve uma resistência heróica, digamos assim, em relação aos combates com as tropas nazistas. Só que em relação ao número de mortos, ao número de perdas, nós tivemos 20 milhões de mortos dentro da União Soviética no período da Segunda Guerra Mundial. Só que, porém, o aspecto positivo para a União Soviética é que ela conseguiu expandir sua área de influência política para os países da Europa Oriental que foram libertados pelas tropas soviéticas. Por isso que esses dois países são os protagonistas da Guerra Fria. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.